Olá, galerinha do sexto B! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, com saúde, com disposição e preparados para mais uma aula de história, tá? Hoje a gente vai falar sobre a civilização romana, é o capítulo 7. Peguem a apostila de vocês para acompanhar a nossa leitura, para acompanhar a nossa aula de hoje, tá? Capítulo 7, página 32, Roma, das origens à República. Pegaram as apostilas? Podemos dar início então, tá? Bom, logo na nossa apresentação, nas nossas páginas de apresentação, vocês podem ver aqui uma pintura. Essa pintura ela é uma representação do Senado romano, né? Que funcionou aí durante a República Romana. Opa, olha só, olha aí a semelhança que nós já temos em relação aos romanos, o que é um grande legado da civilização romana para a nossa sociedade atual. O Brasil, ele tem a República como uma forma de governo. Tá? O Brasil é um país republicano e tem senadores, tem Senado também, como representante da população em geral. Onde é que isso se originou? Lá na Roma Antiga. É um legado, é uma herança aí que começou lá na Antiguidade, lá na Antiga Roma e chegou para a nossa sociedade atual. A gente vai falar mais sobre a República Romana e sobre o Senado, tá? No decorrer das nossas leituras aqui deste capítulo. Mas agora eu quero que vocês atentem aqui para a página 33, onde a gente vai falar sobre as origens de Roma, origens da civilização romana, como começou. E como começou? Bom, a gente tem aqui falando que o território da Península Itálica, que é esse território que vocês podem acompanhar aqui no mapa, olha, em forma de uma botinha, esse território da Península Itálica, ele começou a ser ocupado por povos latinos, tá? Por povos sabinos, semitas, úmbrios, etruscos, cartaginenses, gauleses, gregos, ligúrios, enfim. Então, a Península Itálica começou a ser povoada, né, em momentos diferentes por esses povos que foram se juntando, se agrupando, se misturando. E assim como o povo brasileiro se mistura e se formou da mistura de diversos povos, o povo romano também se formou da mistura de diversos povos, tá? Só que aqui embaixo dessas origens romanas, nesse último parágrafo aqui da página 33, vai falar sobre a lenda da fundação de Roma. Tem uma lenda aí que circula as origens romanas, tá? A gente vai compreender melhor essa lenda ao virar a página. Por favor, virem a página de vocês. A lenda da fundação de Roma, que começou a ser contada ali na página 33, continuando aqui na 34, ela é muito bem representada por essa imagem aqui, bom? Essa imagem aí, ela é uma estátua de bronze que está no Museu da Itália, representam aqui os irmãos Rômulo e Remo, tá? Que seriam os fundadores de Roma. Eles eram descendentes de um rei, e esse rei foi destronado, né? O irmão dele usurpou o trono, prendeu o rei, e aí pegou os descendentes que teriam direito ao trono e mandou jogar no rio. Só que aí esses descendentes, justamente os irmãos Rômulo e Remo, eles foram encontrados e foram criados por uma loba, foram amamentados por uma loba. E aí, depois de um certo tempo na floresta, foram encontrados por uma família, por quem eles foram terminar de ser criados e chegar à sua fase adulta. E quando chegaram à fase adulta, eles voltaram para o reino, que eles eram herdeiros, tá? E aí eles voltaram para essa cidade, da qual eles eram herdeiros, e destronaram o rei usurpador, que não era para estar ali naquele
lugar, devolveram o trono ao verdadeiro rei, e aí o verdadeiro rei, como forma de recompensa, deu aos dois o reino formado ali por Roma, né? Deu aos dois como recompensa o reino de Roma, né? Fundou para eles o reino de Roma. E aí os dois iriam governar Roma, mas como os dois queriam o reino só para si, eles passaram a ser rivais. A gente acompanha isso aqui no parágrafo, segundo parágrafo aqui no meio da apostila, tá? Eles passaram a ser rivais, disputando o trono romano. E aí esse conflito, Rômulo matou o Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma, tá? E aí vocês podem imaginar como que teria sido, né, essa criação aqui pela loba e como teria sido essa lenda de fundação de Roma. Mas existem outras explicações também para as origens romanas que não é baseado nessa mitologia, nessa lenda. Essa outra teoria sobre a fundação de Roma, outra hipótese, está bem aqui também no finalzinho da página 34, né, falando que Roma teria sido inicialmente um acampamento militar, um forte militar, porque a cidade, a vila, o vilarejo vivia sendo invadido ali pelos etruscos, e aí os latinos e os sabinos teriam feito esse fortinho ali às margens do rio Tibre, e aí esse forte, ele cresceu, esse vilarejo cresceu, foi se urbanizando, foi se transformando em uma grande cidade, na verdade o centro de uma grandiosa civilização, de um império gigantesco que existiu ali durante a antiguidade, tá bom? Como a gente está falando de uma civilização que perdurou ali por bastante tempo, séculos, teve séculos de história, a gente vai dividir a história dessa civilização em 3 fases, tá? E essas fases, elas estão sendo organizadas para vocês aqui na página 35, tá bom? A gente tem aqui a primeira fase da história da civilização romana, teria sido a monarquia, Roma era governada aí por reis, né? Do ano de 353 a.C. até o 509 a.C., como a gente sabe, a gente conta o período antes de Cristo em contagem decrescente, tá? E aí, depois da monarquia, Roma se tornou uma república, adotou a república como um sistema de governo, do ano de 509 a.C. até o ano de 27 a.C. E aí, depois disso, Roma começou a ser governada por generais que se tornaram imperadores e transformaram ela no império. É por isso que essa última fase recebe esse nome, período imperial, período do Império Romano, de 27 a.C. até o ano de 395, já depois de Cristo, ali no século IV, né? Depois de Cristo, quase o século V depois de Cristo, tá? E a gente vai acompanhar melhor essa história no decorrer da nossa leitura. Mas por agora, eu gostaria que a gente prestasse atenção para a gente tentar responder esse organizando a história, tá? Lembram dos povos que formaram a civilização romana, citados lá na primeira página, na página de abertura, em negrito? Pois é, vocês vão precisar colocar esses povos aqui, o nome desses povos que estão destacados lá, e vocês vão precisar colocar esses nomes aqui. Ah, não tem dica, tá? Não tem dica de qual é o lugar próprio de cada um. Isso dificulta um pouquinho as coisas, o grau de dificuldade vai aumentando. Mas tem as letras aqui, olha, tem as letras aqui no meio, olha. Por exemplo, a gente sabe que aqui a terceira letra é um R. Então, a gente precisa encaixar uma palavra aqui cuja terceira letra seja um R, né? A mesma coisa aqui, olha, a terceira letra é um G. Então, a gente precisa encaixar a palavra aqui cuja a terceira letra seja um G, assim. A terceira letra é um G, quarta, quinta letra é um R. Então, vocês têm que procurar
Anotem as palavras, anotem letra por letrinha, e vão ver qual é que vai se encaixar corretamente, tá? Por exemplo, essa daqui, ó. Começa com um C e termina com um S. E aí vocês vão precisar encaixar aqui a palavra que começa com C, termina com um S, aí no meio tem o N. Então vocês vão fazer esse joguinho aí para encaixar as palavras corretinhas nessa cruzadinha, tá ok? Podemos virar a nossa página. Então, galerinha do sexto B, vamos aqui na página 36, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre a primeira fase da civilização romana, da história da civilização romana, onde Roma foi governada por reis, e é por isso que Roma é uma monarquia. Lembram que eu falei para vocês em sala de aula? Mono, um só, tá? Monarquia, um só governante, o governo de uma pessoa só, né? Cujo cargo ali é hereditário, passa de pai para filho. Aqui no primeiro parágrafo, a gente vai entender um pouquinho sobre como funcionava a monarquia romana, tá bom? Diz assim que no período da monarquia, a cidade de Roma foi governada por 7 reis. Ao mesmo tempo? Não, tá? 7 reis ali durante o período da monarquia, entendeu? Os quais se alternaram entre os latinos, os sabinos e os etruscos, tá? O rei desempenhava um papel de sacerdote, chefe militar e juiz, mas dependia do Senado, composto pelos patrícios idosos, para aprovar as leis que seriam aplicadas. Já já a gente vai falar sobre o Senado, tá? As decisões mais importantes de Roma eram levadas para a discussão na Assembleia dos Cúrias, que era um conjunto de grupos familiares compostos por guerreiros patrícios. Patrícios, vamos já entender da onde é que vem esse nome, tá? E aí a gente vê como é que funcionava a monarquia romana. A gente tem um rei que tem o poder ali em suas mãos, mas ele tinha o auxílio ali do Senado e da Assembleia dos Cúrias, também chamada em outros livros de Assembleia Curial, para lhe auxiliar. Então, ele tinha chefes militares guerreiros ali na Assembleia dos Cúrias e tinha os senadores do Senado romano, tá? Mas tanto a Assembleia dos Cúrias quanto o Senado era formado por patrícios. Vamos entender já já que classe é essa, porque aqui na página 36, ele continua falando sobre as populações, sobre como era dividida a sociedade romana. E aí a gente tem patrícios, plebeus, clientes, escravizados, tá? Patrícios, nobres proprietários de terras que tinham muitos direitos políticos, tinham muitos direitos. Eles se achavam os fundadores da cidade de Roma, os descendentes dos fundadores da cidade de Roma tinham as maiores propriedades de terra, ou seja, a classe mais rica, e até então, até nesse período da monarquia, só eles que tinham direitos políticos, tá? A classe mais numerosa era a dos plebeus, que eram homens livres que migraram para Roma e exerciam diversas atividades, como as de artesanato e de comércio, e eles representavam a maioria da população, mas não tinham direito à participação política. Eram livres, mas não tinham direito à cidadania romana, não podiam participar como os patrícios, que eram os ricos, a aristocracia, né? Abaixo a gente tem aqui os clientes, que eram homens livres que pertenciam à plebe, eram plebeus de certa forma, mas eles tinham um auxílio econômico e a proteção dos patrícios em razão dos serviços que eles prestavam aos patrícios. Então, os clientes de quem? Dos patrícios, tá? Então, eles prestavam favores ali aos patrícios em troca de ajuda, de proteção. E aí a gente chama essa classe de clientes, tá? E abaixo a gente tem aí os escravizados. Escravizados desde a antiguidade, desde a pré-história, a gente sabe, né? Que são os escravizados prisioneiros de guerra ou pessoas que perderam a liberdade porque não conseguiam pagar suas dívidas. Ou seja, prisioneiros de guerra, endividados, às vezes os órfãos, né? Ou os criminosos que precisavam cumprir uma pena. E a gente tem aí o grupo dos
escravizados. Eu vou mostrar aqui no meu slide uma pirâmide que vai fazer você compreender melhor como era dividida essa sociedade romana, principalmente ali no tempo da monarquia, tá? Acompanhe aí. Aqui a organização social romana durante a monarquia, né? No topo da pirâmide é a classe menos numerosa, ou seja, tinham poucas pessoas que tinham essas condições, né? Como os patrícios. Os patrícios, era a aristocracia romana, detinham todos os direitos políticos, eram os donos das melhores terras e do gado. Ali. Os clientes desses patrícios eram um pouquinho mais numerosos ali que os patrícios, né? Eles não eram necessariamente, eles eram plebeus, mas como eles faziam favores aos patrícios em troca de proteção e de ajuda, ó, buscavam proteção de uma família patrícia, em troca prestavam todo tipo de serviço. Tinham direitos políticos, apesar de serem relativamente pobres, se comparado aos patrícios, tá? Mas quem detinha realmente todos os direitos políticos da cidadania romana eram os patrícios, tá? Os plebeus, a maioria da população, eram os donos de poucas ou nenhuma terra, pequenos camponeses, artesãos, comerciantes, pastores, homens livres, porém sem direitos políticos, também viviam ameaçados pela escravidão por dívida, né? Porque a gente sabe que quem não conseguisse pagar as suas dívidas corria o risco de ser escravizado, né? Os escravizados, na época da monarquia, eram poucos, tá? Não era muito numeroso, não, o número de escravizados na época da monarquia, tá bom? E aí não contavam, né, com o direito de cidadania romana, nem em nenhum lugar, né? Os escravizados tinham qualquer direito, né? E a gente já viu que a maioria eram prisioneiros de guerra ou por dívidas, né? Então a gente já entendeu aí como é que funcionava essa organização da sociedade romana. Bem até aqui? Então vamos voltar lá para a nossa página. Então vamos recapitular. Já entendemos como é que funcionava a monarquia, né? O rei, o senado, a Assembleia dos Cúrias. Já vimos que os patrícios tinham todos os direitos políticos dessa época, né? Que eram ali a classe mais privilegiada. Já entendemos que os plebeus eram a classe menos privilegiada, juntamente ali com os escravizados, que estavam em um número até reduzido nesse período da história da civilização romana, tá? Então vamos entender mais ou menos aqui como é que a monarquia romana vai entrar em crise, tá? Tem mais um parágrafo aí grifado, destaque esse parágrafo para vocês, tá bom? Aí diz assim, os 3 últimos reis foram etruscos, né, de origem etrusca, e procuraram garantir aos plebeus a participação política, com o objetivo de diminuir o poder dos patrícios, que comandavam o Senado. Olha aí, estava tentando equilibrar as coisas, né, entre patrícios e plebeus. Tá? E aí eles fundaram a Assembleia do Povo, mas os patrícios reagiram vetando essas leis dos reis. Tá? E após um período de agitações políticas dos reis querendo dar alguns benefícios, alguns direitos políticos aos plebeus, e os patrícios não gostaram nada nem um pouco disso, tá? Os patrícios promoveram uma revolta, tiraram do poder o último rei etrusco, conhecido como Tarquínio o Soberbo, e fundaram em Roma a República. Aí sim vem a República Romana. Mas olha só, tiraram o rei do poder, porque o reinado do rei era vitalício, né? Durava a vida inteira. E aí fundaram uma república, porque eles não queriam ceder direitos aos plebeus. Na verdade, a república foi uma forma de governo que os patrícios encontraram para que eles pudessem exercer todos os cargos políticos dentro do governo romano. A gente vai entender como é que funcionava a República Romana já já, bom? Mas antes, destaquem aí, eu até já destaquei aqui para vocês, tá? Destaquem aí o que significa a palavra república, tá? De origem latina, que quer dizer coisa pública, ou seja, coisa de todos, tá? Não esqueçam desse conceito. Mas antes de falar sobre a república, a gente tem uma pequena atividade aqui da página 36 e 37, tá bom? A gente tem aqui, olha, a atividade questão 1. Explique
a seguir as funções das instituições e cargos na monarquia romana. O que fazia o rei? Está grifado aqui em cima, gente. O que competia ao Senado? O que o Senado fazia? Está aqui, olha, tá bom? A Assembleia dos Curas, quem formava ali a Assembleia dos Curas, o que fazia? A Assembleia do Povo, já está mais aqui embaixo, era formado por quem? O que eles faziam? Tá? A segunda questão, relacione cada um dos grupos sociais de Roma às características correspondentes. As características correspondentes. Patrícios, o que for referente aos patrícios. Patrícios eram prisioneiros de guerra? Vou colocar um aqui? Não, né? Prestar atenção. 2, plebeus. 3, clientes. 4, escravizados. Os escravizados é que eram os prisioneiros de guerra. Então, aqui vai caber o número 4. E o resto, vocês sabem como fazer, tá bom? Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre a República Romana. Não saia daí.